Oi, pessoal, como é que vocês estão? Hoje iremos falar sobre uma disfunção alimentar que tem o nome de transtorno alimentar. É um transtorno mental que define os padrões de comportamento alimentares que desviam do normal e esperado. A tríade desse transtorno é bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Eles afetam negativamente a saúde física e mental da pessoa que convive, vivencia esse transtorno, assim como a sua família. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga, estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma. Então, a tríade clássica de um transtorno alimentar é anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Pessoas que sofrem desse transtorno, elas mudam o comportamento alimentar, elas têm uma preocupação excessiva com o peso. Isso gera uma alteração na personalidade dessa pessoa. Às vezes a pessoa ou ela consome uma quantidade excessiva de alimento ou ela consome nada de alimento. Na verdade, esse transtorno ele traz uma característica. Psiquiatras, psicólogos que trabalham com esse transtorno fazem a leitura de que é uma pessoa assim na iminência de querer ter controle sobre ela mesma. E o único lugar que os pais não conseguem ter controle sobre um adolescente é no que ele ingere, tanto mais quanto menos. Então é uma busca por ele ter controle dele mesmo. Agora você vai me perguntar assim, mas como é que chegou nisso? Por que um adolescente tem que deixar de comer, provocar vômito, comer constantemente, ter uma compulsão alimentar? A comida ela não entra como nutriente, ela entra para nutrir algo que falta. Vamos falar disso. São condições graves relacionadas aos comportamentos alimentares que persistem. Eles afetam negativamente a saúde, a emoção e a capacidade de funcionar da pessoa. É importante que a família entenda que esse jovem, porque isso começa na adolescência, o transtorno alimentar geralmente tem início na adolescência. Esse jovem, ele não está tentando chamar atenção, ele não está escolhendo não comer ou comer muito para lutar contra você. Tem algo maior acontecendo, né? Então, lembra que eu falei sobre a questão de assumir o controle? Então, ele assume o controle de quem luta por crenças desordenadas sobre o peso, a forma, a falta de autoestima, tudo isso vai misturando. E aí, quando ele se olha no espelho, a imagem que ele vê no espelho é diferente da imagem mental que ele registrou. Então, não adianta a família falar que ele está obeso e nem que ele está muito magro. É uma imagem disfuncional que está acontecendo dentro dele. Por muito tempo se acreditou, e na verdade algumas pessoas têm a tendência ainda a querer acreditar na justificativa de que a nossa sociedade, pelos padrões de beleza, são responsáveis por uma pessoa desenvolver um transtorno alimentar. Hoje se sabe que isso é uma explicação até simplista. A nossa sociedade ela é tóxica, né? Ela é verdadeiramente tóxica, mas ela não é tóxica somente pelas exigências dos padrões de beleza. Ela é tóxica numa família em que tem negligência, em que tem abuso, em que tem abuso de poder, abuso físico, falta de comunicação, agressões físicas. Isso é uma sociedade tóxica e que uma criança que deveria receber situações de segurança na vida dela, ela vai registrando falta. E aí, um dos padrões que ela pode vir a desenvolver é o transtorno alimentar. E aí, de novo, eu trago que situações traumáticas vivenciadas na vida podem sim desencadear transtorno alimentar. Então, vale a pena perguntar, investigar sempre o histórico de vida dessa pessoa, fazer perguntas específicas sobre situações abusivas e de negligência na primeira infância. Tá? Gabor Maté é um psiquiatra
que trabalha com adições, que na verdade o transtorno alimentar é uma adição, porque ou você come ou você vomita comida ou você não come, então é um comportamento compulsivo de adição. Ele afirma que ele não conhece uma pessoa com anorexia ou bulímica que não sofreu situações traumáticas e de negligência na primeira infância. É difícil de acreditar nisso? Pode ser pela questão de que nós estamos numa cultura que nós temos a tendência a ocultar o que acontece nas nossas famílias. E todos nós sofremos de um processo de defesa que chama dissociação, em que na verdade você vai criando caixinhas para se lembrar de algumas coisas e não se lembrar de outras, e vai criando recursos de sobrevivência. Então, muitas vezes, quando chega um sintoma, uma doença instalada como um transtorno alimentar, a família tem a tendência a achar assim: ficou adolescente, está muito preocupada com o corpo, e nega a questão da história familiar. Por que nega? Porque são más? Porque não estão preocupados com o filho? Não, porque é difícil olhar para a própria história. É difícil admitir abusos vivenciados nessa família. Os abusos são escondidos, são negados, são ocultados, mas são sentidos. Então, revela, né? Revela para si mesmo. Se você não quer revelar para o mundo, revela para si mesmo. Conta para si mesmo a tua própria história, para que você comece a compreender o que está acontecendo com você. Se você tem um filho que está sofrendo de transtorno alimentar, resgata a própria história tua, do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do tio abusador naquela família. Conta para você mesmo a própria história. Revela para você mesmo. Esse é o processo da cura. Esse é o processo de resgate. Tanto os transtornos alimentares quanto o transtorno de estresse pós-traumático, eles têm semelhanças, porque eles têm um alto índice de dissociação. As pessoas esquecem o que elas viveram, tá? E isso inclui a pessoa que sofre de transtorno alimentar e inclui também os familiares. As pessoas negam, elas vão guardando em caixinhas que não se comunicam. Então, é como se fossem arquivos que eles não se comunicam. Vem uma lembrança, a outra é apagada. Quando essa aparece, essa é apagada. Elas não integram, porque se tudo for revelado, né, se integrar, a proporção do sofrimento daquilo que aconteceu será imenso e a pessoa não vai suportar. Então, é um trabalho a ser esmiuçado. Mesmo que você tenha que investigar o histórico desse paciente, faça isso com muito carinho, com muito respeito, porque muitas vezes esse paciente não lembra do que aconteceu. Mas você pode contar para ele situações em que podem sim justificar esse transtorno alimentar, para que ele comece a abrir possibilidades de começar a abrir as pequenas caixinhas para que elas possam se comunicar. E aí, né, se acreditava alguns anos atrás que se você explica para a pessoa que se ela consumir menos caloria, ela emagrece, ela vai ser magra. Só que isso não acontece. E por que não acontece? Por conta de todas essas vivências estressoras que a pessoa teve, né? E a forma com que ela lidou com os eventos estressores. E a forma com que ela se protege do mundo. Então, a gente tem que montar esse fio linear, né? Não só para a gente, mas dividir isso com o paciente. Vamos refletir junto. Vamos convidar ele para ser um participador ativo nesse processo. Então, vamos voltar lá no Gabor Maté, né? Ele traz que qualquer comportamento viciante, ele surge na primeira infância, ele surge na experiência da primeira infância. A raiz na forma como nossos corpos se adaptam ao estresse na primeira infância, né? E aí ele reafirma que a obesidade e também você entrar num quadro de anorexia é uma proteção, né? Porque se eu não sou atraente o suficiente, eu não vou ser vista. Se eu não vou ser vista, eu estou protegida.
E na verdade, gente, tudo referente ao transtorno alimentar se resume à forma com que essa pessoa lida com o estresse na vida dela. E aí as compensações que ela busca. E a relação com a comida é uma compensação. Se eu engordo um pouquinho, emagreço um pouquinho, engordo um pouquinho, emagreço um pouquinho, eu mesmo consigo me autorregular. Agora, se descompensadamente eu venho para uma compulsão alimentar, uma bulimia ou uma anorexia, algo muito disfuncional está acontecendo. Isso precisa ser investigado. E algumas vezes precisa de intervenção, de internação, tá? Porque assim, existem muitos adolescentes que entram em perigo de vida quando desenvolvem um quadro de anorexia. Conhece alguém que passa por isso? Identificou? Compartilhe, curta, se inscreva, deixe seu comentário. Vou responder todos com muito carinho. A gente se vê no próximo vídeo.